Oi, tudo bem, gente? Tô feliz, eu tô empolgada, eu tô nervosa, eu tô várias coisas ao mesmo tempo. Ó, já passou várias pessoas aqui. E a gente antes, quando a gente tava fora do ar, eu tava falando pra ela assim, no filme ela ainda, tá, meninos? Falando pra ela assim, meu, é tão privilégio ter amizade com você, que ela é uma pessoa tão extraordinária, né, amor? Muito, muito extraordinária. Pessoa top. Isso, é uma pessoa top. Ela é tão jovem e é tão tantas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente fez o convite, eu fiz o convite porque ela é uma incrível comunicadora, tem até um pouco medo. Na hora que ela começar a falar aqui, vocês vão ficar assim, ó, meio tonta assim, ó, vai ser difícil de acompanhar. Mas quando a gente chamou, eu chamei porque eu sei que quando ela pega no microfone para falar, para palestrar, que a mulher é palestrante, a mulher é tanta coisa, você fica de boca aberta, você quer ouvir mais, você quer saber mais, você quer aprender mais, porque ela ensina muito. E eu falando para ela dos privilégios, e eu tô muito feliz, né, amor? Vamos aprender muito. Vamos aprender principalmente como pais, viu, gente? Se liga aí. E como jovem. Você é jovem? Eu sou. É isso, é maravilhoso. Com vocês, o privilégio de ter aqui no Vozes do Bem, Camila! Ai, que delícia! Pô, a alegria é toda minha, você é doido. Eu tava aqui acompanhando, né, nos bastidores e fiquei muito emocionada, muito feliz, porque primeiro eu sei do coração de vocês, sei da pureza que existe no sentido de fazer e de realizar as coisas. E quando eu vejo toda essa estrutura, tá, eu falo, cara, que legal, né? Gente do bem, poder conseguir amplificar a voz, né? Conseguir fazer com que aquilo que vocês fazem, o propósito de vocês, chegue mais longe. Fiquei muito feliz, honrada mesmo de poder participar aqui e principalmente de ver. Né? Tanto que eu falei, eu já posso ir embora, porque eu já vi o que está acontecendo. Né? Não preciso nem falar nada. Então, fico feliz de poder ver aquilo que... E vou já começar falando, eu fico feliz de ver o que Deus tem feito na vida de vocês, por vocês e através de vocês. Ai, gente, eu sou apaixonada, não é, Gil? É nós que nos sentimos honrados de ter a Camila aqui no Vozes do Bem, né? Que vai impactar vidas aqui, né? De alguma forma, né? A gente está muito feliz de estar compartilhando esse momento com você. É verdade. Deixa eu explicar uma coisa. Por que a gente está falando, eu consegui falar Camila, o Gil pensando para falar Camila? Fica na liberdade, pronto. Eu vou explicar. Assim como a gente explicou do pastor João, né, Gil? Uhum. E da pastora. A Camila, né, ela é Camila, mas ela foi aspirante, ela foi diaconisa, ela foi pastora e ela está bispa, certo? Sim. Bispa Camila. Ai, eu tô feliz demais. Nawali, eu tô feliz demais, tô me achando. Tô me achando, hein? Tô me achando O2, tô me achando Tim. Nossa, tô me achando E você falou que eu sou jovem, na verdade, né, é a posição que a gente tá que nos deixa jovem, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque eu nasci, os meninos falam que quem nasceu antes do ano 2000 já é velho. Eu falei, o quê? Eu tô bem velha, então. É isso. Vamos começar, então? Bora! Então pode ser que a gente solte um bispa. Vocês já vão saber mais ou menos o que é. Exato, né? exato. Nós estamos em família, mas tem também uma formalidade. É isso, né? é isso. Mas senhora jamais eu vou chamar. Não Por consigo. favor. Não consigo. Vamos lá? Bora. Vamos começar. Para começar, eu quero... que manda? Vamos mandar aqui. Vai. Eu já sei quem é. Conheço o quê? Conheço o marido, conheço o filho, mas eu quero que você fale para as pessoas. Quem é a Camila? Eu acho que eu não consigo falar quem é a Camila só pela Camila. Eu acho que eu sou muito plural. Eu não sou tão, né, a Camila. Você sempre vai ver as minhas histórias, ouvir qualquer coisa, vai sempre ter alguém junto. Então, hoje eu estou numa fase de maternidade bem aguçada. Eu estou com a Bia de 9 meses e o Isaac de 2 anos. Então, eu tive uma gestação uma atrás da outra. Então, hoje eu vou começar dizendo que eu sou mãe. Isso, eu gosto disso. Sou esposa, mas sou natural de Campinas, interior de São Paulo. Nascida com essa base familiar muito forte, assim,
criada com a avó, com os tios, com o pai, com mãe. Então, eu tenho esse lance de família muito forte dentro de mim. E eu sempre, então, cresci com esse sonho de ser família. Mas eu fui me encontrando com 29, 30 anos e sozinha, solteira, e tipo, mano, já era, né? Não tem. Com 30? Eu. Valendo, você tá com 32. Não precisa falar, não. E aí eu fui entrando assim em algumas crises, né? Porque como eu vim com essa base de ser família muito cedo, então eu achava que com 20 anos eu já ia estar casada, né? Com 25 eu já ia ter 5 filhos. E aí passou dos 25 e foi beirando, eu falei, já era. E aí eu comecei a querer me encontrar. Desde muito cedo fui criada num lar cristão. Então, essa base da igreja foi me ajudando muito nisso. E essa base de igreja ainda reforça mais a necessidade de ter família. Tá. Porque esse valor de ser família, ele é um projeto de Deus, né? Então, eu comecei a ter umas crises no sentido, cara, se eu não consigo ser família, se eu não consigo arrumar ninguém para casar, quem sou eu, então? Né? Então, eu fui me encontrando no sentido de me entregar para outras pessoas, de conversar, de aconselhar, e aí foi vindo, então, o lance de ser líder de jovens, líder de adolescentes. Eu trabalho na liderança de jovens e adolescentes como conselheira de jovens e adolescentes há mais de 20 anos, né? Então, fui construindo essa Camila, né? Então, quando eu começo falando que eu sou mãe, é porque, de fato, tem uma construção aí por trás disso, né? E nesse meio tempo, eu acabei perdendo meu pai, que era uma baita referência na minha vida. Ele era um pastor também de igreja, e a gente acha que pastor não morre, que pastor não fica doente, que pastor, Sim. né? E que qualquer coisa a gente ora, Deus resolve. Então aí veio uma outra crise, porque meu pai era um pastor, fazia tudo correto, tudo certo, honrava a sua casa, a sua família, os seus pais. Ficou gripado, pegou uma pneumonia, não tratou porque estava trampando, falou, não, é gripe, tal. De repente já estava com o pulmão todo comprometido. E aí deu parada cardíaca, ele também tinha diabetes, quer dizer, num dia eu tinha pai, no outro dia não tinha mais. E aí eu falei, pô, mas peraí, quem é Deus? Porque se pessoas boas morrem, né? E se a gente ora, pede, e de repente Deus não responde, então por que a gente busca? Então por que a gente pede, se no fim é a vontade dele que vai ser estabelecida? E aí, então, o que eu vi? Que tudo aquilo que era a forma correta de se pensar, de repente não era a forma que Deus tinha para trabalhar. Eita. E esse que é o grande lance, porque às vezes as pessoas acham que estar com Deus e ter uma vida boa e correta é o suficiente para ser realizado. E de repente, Deus muda os planos. E quando Deus muda os planos, então, é que a gente se encontra. Sim. É nessa hora que você não tem ninguém. Então eu falei, a Camila é plural, mas quando ela não tinha ninguém, ela encontrou um Deus que deu identidade, que deu essa originalidade, que deu essa autenticidade. Então, a Camila é um pouco disso, né? Meu Deus do Muita céu! coisa, né? Ô, Falei, eu espero que você tenha entendido alguma coisa dessa apresentação. É lógico que a pessoa entendeu. Eu tô aqui, parece que eu engoli um negócio de gelo, não? Com certeza. Ô Camila, e aproveitando a situação que você falou que você é mãe, esposa, líder de jovens, como que você concilia todo esse movimento todo aí? todo. Explica pra nós como que você... Sem ficar doida, né, gente? Porque eu vou falar. Mas eu falo que eu não concilio, não. Eu ouvi uma frase um dia que eu acabei pegando como meio que lema de vida, vamos dizer assim. E a frase diz assim, viva intensamente todos os dias, mas viva um dia de cada vez. Bom. Então, eu sou uma pessoa super intensa, eu vivo o momento mesmo, eu tô aqui, mas é esse o momento, pronto, é esse o dia. Busco não ficar acelerada por causa dos dias que virão, nem frustrada por causa dos dias que passaram. E nem muito realizada por causa dos dias que passaram, porque eu acho que o grande lance é o momento, é o presente. Então, quando eu tô com os meus 2 pequenininhos, eu vivo intensamente com eles. A gente brinca de show, a gente brinca de futebol, né? Porque tem uma veia de esporte aí também junto com a gente. Então, acho que o grande lance é você ser intenso no momento, ser intenso no presente. Nossa, mas e aí, como que você dá conta de tudo? Se o meu momento é esse, então eu estou aqui. Se o meu momento é com os meus filhos, é lá. E aí o segredo de tudo isso
aquilo que eu falei. Eu não sou singular, eu sou plural. Tem sempre gente junto com a gente, né? Então, na igreja, não vou falar que eu faço sozinha, porque eu não teria a menor condição. A gente acaba agregando outras pessoas que nos ajudam, a equipe, né? E a gente se conheceu, assim, nesse sentido, de trazer gente para acreditar nesse propósito junto com a gente. Então, o segredo de você conciliar todas as coisas é não seja sozinho e viva o momento. Eu tenho uma coisa para dizer aqui. Se o dia que a Samantha veio, a Samantha é a psicóloga lá do Cambalhota, tá? Que dá terapia para mulheres. E a gente estava falando muito de dar conta, né, Gil? E ela falou, não dá conta. Eu acho que não. Como, né? Não dá conta. Eu falei, porque tem muitas mães solos com filhos ou com deficiência mental ou com deficiência física. Tá. Eu falei, como que será que essa mãe dá conta? Ela falou, não dá conta não, viu, Naná? Ela só faz. Ela só faz, porque ela tá anestesiada do dia a dia. Só pegando isso aqui, falando assim, e não é que você fica anestesiada, né? Que você vive o seu dia inteiro, né? Total. E isso é muito legal. Isso é muito... É muito de não ter que dar conta, não ter essa responsabilidade absurda, parecendo que você vai ficar doido com tudo que tem pra fazer. Já assumi que não sou perfeita, de que vou errar, de que quem tá do meu lado, muitas vezes eu vou machucar. Então, essa intensidade me faz, inclusive, ter a sensibilidade de falar, eu errei, me perdoa, me desculpa, você sabe que eu estou longe de... E quem anda bem, fala assim, olha, eu vou errar, eu vou falhar, você já me perdoa antes de eu fazer qualquer coisa que te magoe, você já me perdoe. Porque eu acho que a sociedade vai impondo um padrão de que você é perfeito e de que você dá conta. E nós, meros mortais, se não for a graça, a misericórdia de Deus nas nossas vidas para nos dar sanidade mental, saúde emocional, a gente não consegue, não. A palavra fala assim que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E é por causa dessas misericórdias que nós não somos consumidos. Muito bom. Muito bom. É isso. Eu não dou conta, não. Eu tô só pela misericórdia mesmo. Então tá igual eu também, igual o Gil, né, amor? Todo mundo igual, estamos no mesmo barco. Fala uma coisa aqui pra gente. Depois que veio a maternidade, você mudou o olhar de como abordar os assuntos com a galera, com os adolescentes? Mudou o seu olhar, o autoconhecimento? O que mudou? Eu acho que o principal foi o relacionamento com Deus, porque você fala de ser filho, de ter um Deus Pai, e às vezes parece que é bem, bem distante. Quando você tem a vivência de ter um filho, você entende o amor de Deus. Vou dar um exemplo aqui. O Isaac estava na fasezinha de andar, mas ele mais caía do que levantava. Ele mais tropeçava do que, de fato, caminhava. E todas as vezes que ele caminhava, eu levantava e falava, calma, filho, vamos de novo. Aí ele chorava, ficava irritado, né? A criança, quando começa a andar, ela fica bem nessa ansiedade de querer fazer as coisas. E eu falava, calma, filho, você vai conseguir, levanta. E aí eu ouvi a voz de Deus falando isso. É assim com você também. Todas as vezes que você cai, eu não sou alguém que te julga, que te põe um peso. Muito pelo contrário, eu sou alguém que te levanta e te fala, continua, você pode. Eu tô aqui para te ajudar. Então, vários insights, assim, da minha relação com os meus filhos pequenos, eu fui vendo a mão de Deus, o cuidado de Deus. Eu ia com o Isaac no mercado, e aí ele gostava muito... Por causa das embalagens, das coisas. É muita informação, né, pra criança. Com certeza. Muito então, colorido. Às vezes, quando eu ficava enjoado de ficar em casa, assim, só com o bebê, eu ia... Na esquina da minha casa tem um mercado, eu ficava andando. Onde você vai? Eu vou dar uma volta ali no mercado, eu já volto. Exatamente. E aí, o Isaac, então, não sabia o que era. Porque ele estava só no leite materno. E aí, eu falava pra ele, filho, o que tem de coisa boa pra você comer nessa terra não tá escrito. Mas você ainda não está nessa fase. E aí, de novo, eu vi a voz de Deus. Eu também sou assim com você. Tudo que você tem para viver e experimentar já está preparado, já está pronto, embalado. Eita. Só que você ainda não está na fase de experimentar tudo. E eu nem posso dar para você experimentar, porque, a exemplo de uma criança, se eu der qualquer coisa que o estômago não esteja preparado, eu vou prejudicar. Então, tem coisas que você ainda não está experimentando, porque se eu der para você experimentar, eu te prejudico. Mas, a partir do momento que você vai
vai crescer, se desenvolver e amadurecer, fica tranquilo, que já tá tudo preparado. E eu fiz até uma musiquinha, eu canto pra ele, tem tudo que você precisa, mas ainda não pode comer. Eu vou inventando musiquinha pra ele, né? Falei, filho, já tem tudo que você precisa já existe, mas você ainda não pode comer. Com Deus também, com a gente é assim, a gente tem tudo que a gente precisa já. Você mudou esse olhar quando você depois virei mãe, vou aconselhar um jovem. Você acha que mudou alguma coisa na sua cabeça quando você foi aconselhar esse jovem depois que você virou mãe? Vamos dar um exemplo, tá? Sei lá, eu sou uma jovem, quero fazer faculdade X, ou quero fazer faculdade Y. Fui pedir conselho. Quando você não era mãe, o conselho foi um. Quando você virou mãe, você acha que esse conselho mudou um pouco? O olhar? O adolescente e o jovem, ele tem muito problema com pai e com mãe, né? Porque a figura do pai e da mãe na adolescência é aquela figura de proibição, né? Aquela figura de, ela enche o saco, né? Tal. Sim. Então, eu às vezes falava assim, não, mas entende sua mãe e tal. Hoje eles falam qualquer coisa, eu falo, mas é pra obedecer a sua mãe. Adorei! Você ouve o que ela tá falando, que ela Meninas! tem razão. Meninas, tá escutando então, a bicha? eu comecei a entender que esse cuidado, né? Essa encheção de saco, na verdade, é um cuidado. Então, valorizo muito mais a figura do pai, da mãe, na pessoa do adolescente. Mas sim, confesso que tem muito mais compaixão. Eu acho que a Camila ganhou mais compaixão com essa sensibilidade da maternidade. Isso que eu ia falar, sem acho dúvida. que você tem mais sensibilidade de ouvir. Porque você fala, como que se fosse seu filho, você queria que tratasse assim? Se alguém for aconselhar o teu filho no futuro, amanhã, é assim que você quer que a pessoa fale com ele? E aí você já... não é, né? Então... Caramba, então você ficou... Não sei que você tá, qual é o seu nível, viu, Fê? Porque sem os filhos, o conselho já era incrível. E eu posso falar isso com propriedade, viu, gente? Porque a gente vive isso, né, amor? Muito. Muito. E os conselhos já eram muito bons, né? Da Camila sem filhos. Vamos voltar um pouco? Bora. Queria que você falasse aí do seu marido. Que Hein, tio alegria. Renan? É um cara sensacional. O Renan é um presente de Deus na minha vida. Eu conheci o Renan. Então, veja, eu fui nessa figura de liderança e fui crescendo, me desenvolvendo nessa figura de liderança. Tive algumas frustrações em alguns relacionamentos. E aí eu tava meio desiludida e sem saber o que seria o ideal para mim. E Deus colocou no meu coração, cara, busca alguém coração. Porque, no fim, você não fica com o cargo de ninguém, com a profissão de ninguém, com o status de ninguém. O que vai te ligar e deixar é o coração. E o Renan, putz, é um cara de um coração, assim, gigante. Eu falar do Renan, o Renan me constrange, assim, porque ele é um cara muito, muito amoroso, muito solidário no sentido de, assim, de se entregar, sabe? Então, eu vejo muito na figura dele a figura de Cristo, que se entrega por nós, né? A Bíblia, e aí eu vou falar bastante de Bíblia, a Bíblia traz esse conceito, né? O amor da igreja e de Cristo é muito parecido com o amor do noivo e da noiva, né? E eu vejo no meu esposo isso, que é um amor que se entrega, que trabalha para entregar o melhor. Então, eu encontrei isso nele. E o Renan, eu vou falar, ele é um cara muito bonito. Ele é alto, ele é forte, ele é atlético. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu falei, nossa, será que ele é modelo? Aí eu falei, não, ele é da igreja. Eu falei, mano, mas que jeito. Não dá pra ser bonito e ir da igreja? Não dá pra ser, sabe, bonito e legal e da igreja. E aí eu comecei na época era mais Facebook, né, que tava, então eu comecei a seguir e tal. E aí a gente ia uns eventos, e o que era legal? Quando eu ia nos eventos, e como eu falo muito bem, né, sou formada em comunicação e tal, então eu tava sempre assim, apresentando, eu tava sempre, e aí galera, vamos lá. E o Renan sempre foi um cara muito de bastidor. Então eu chegava no evento, o Renan tava na porta do estacionamento organizando os carros. E eu falava, mas que desperdício um homão desse aí, ó. Podia estar do meu lado lá, né? Mas ele, nossa, ele foge. Ele prefere, assim, carregar a cadeira. Nossa, ele prefere, assim, nossa, não me põe, me envolve aí, não. Nenhum. Quando eu falo, fala, Renan, ele fala, não fala pra eu falar. E aí eu lembro de um evento que ele tava sendo voluntário na cantina. E aí ele tava até com um avental do McDonald's escrito assim, é gostoso servir.
Aí eu Escuta falei- aqui, McDonald's tá ouvindo, não é comercial. Mas se Se quiser, pode patrocinar. Desculpa, continua. Se quiser mandar umas batatas aqui. fica à vontade. Isso. E aí eu olhei e falei, mas é gostoso, né, servir. E aí eu fiquei o evento inteiro me colocava, falei, não, eu vou ficar nesse raio dessa cantina aqui, o evento. E eu comecei a ver o quão servo ele era. Assim, de estar ali pra servir mesmo as pessoas. E aí aquilo me encantou. Falei, meu, eu vou casar com esse cara. E eu falei pra minha amiga, eu vou casar com esse cara. Ela falou, mas ele é muito bonito pra você sabe, né? Gente, Aí eu falei assim, nossa, mas o que você tá falando? Eu falei assim, eu tô falando o famoso, é muita areia pro seu caminhãozinho. Eu falei, mas eu faço tanto de viagem que precisar. imagina isso, tá louco? E aí nós ficamos conversando e nessa, papapá. E aí, mas assim, né, ele não tinha me notado. Então eu fiquei 1 ano nessa de paquerar, de olhar, de falar, cara bonito. E tava sempre rodeado de menina, mas ele não namorava. Aí eu falei, bom, das duas uma, ou ele é gay ou ele é meu. Não, mas aí eu vou falar aqui. Olha, caramba, a gente nunca falou disso, a história não parece? Hã? Caminho com a sua? Pior que é. Meninas, deixa eu falar uma coisa rápida, segura. 1 ano só paquerando. E tava com quantos anos? 29? Então vocês ficam esperando aí, sim, ó. Sim. Tá, os adolescentes. Laís, Anne, é com 30 pra começar. Tô brincando. Espera que dá certo. Fala. E aí a gente foi nessa tal. E aí eu fui até falar, mas acho que também não vai, porque não calhava, não tinha amigo em comum, não tinha nada assim pra dar certo, dar um assim, pra negócio. rolar. E aí rolou. A primeira vez que ele me viu, e aí entra um pouco no. Eu tava num festival de bandas. É. E aí eu inventei de fazer uma banda de rock e entrei para um festival. E ele gosta muito de música. E também tinha os primos que tocava tal, se inscreveram lá, a banda de primos se inscreveu. E aí eu falei, nossa, é uma banda que é da prima dos... Eu falei, quem sabe não é agora, Acho né? que é de agora, repente- gente. E aí eu comecei no festival, a gente troca lá, tá com as bandas e tal, e eu comecei a entrar em contato, tudo bem, vocês cantam também, que legal, lá, lá, lá. E aí eu vi ele se aproximando e tal. E aí eu canto rock, e por cantar rock, chamou a atenção dele, porque ele falou, nossa, essa menina cantando rock. Aí começou, aí ele me seguiu, aí vai, aí foi muito pela internet, né? Curte uma foto, curte outra, posta uma coisa, posta outra, e aí a gente começou a conversar, tal. E aí, de fato, depois, mais pra frente, a gente viu que tinha amigos em comum, aí os amigos, não, essa aqui é a Camila. Meu Deus. E esse é o Renan. E aí a gente começou, então, a conversar, né, pela internet, e aí começamos a namorar, então. E eu lembro, eu falo disso porque quando eu postei a minha foto com o Renan, como eu sou bem-humorada, a minha amiga do trabalho falou assim, nossa, Camila, mano, você é muito engraçada, meu. Que foto foi aquela com aquele cara que você tirou, meu, postando um relacionamento sério? Minha amiga, Não posso? é meu namorado, ela, mano, você é muito engraçada, mano, você é doida, velho. Olha as coisas que você... Falei, é meu namorado. Gente. Ela falou assim... Credibilidade. Ela falou assim, ó, zero. não é? Eu falei, oxi. Falei, lógico que é assim. Aí eu falei, você quer que eu ligo pra ele? Eu ligo. Ela falou, então liga, eu quero ver. Aí eu liguei e falei, nossa, tá duvidando aqui. Ela, mentira que você... Aí eu já cresci, né? Eu falei, eu não falei que tá Deus ia me vendo aí? abençoar. Aí, Você tá achando que eu tô esperando aqui pra pegar qualquer coisa? já Já que levou uma. eu tava no desespero, mas dei uma crescida, rapaz. Que aí foi... E o Renan foi jogador de futebol, foi Sim. goleiro. Então, ele, de fato, ele tem um... E não é qualquer goleiro, tá, gente? Ele Aí jogou no jogou- Corinthians, Onde São mais? Paulo. Jogou no Corinthians, Tá vendo jogou no São como Paulo, jogou no Deus... Ceará. Ó, no Ceará, se for falar aqui, o Renan tinha que estar aqui, né? Ah, nem me Poxa, fale. Tinha que estar, Rê. É, Ia tinha. ser Ele tem um demais. testemunho bem legal também. Então, Fica a dica aí, ó, e aí o que é mais legal... Ele vai me matar, ele vai falar, você não falou pra eles me chamarem. Falou. Sabe por quê? No final, ó como Deus une tudo. Eu queria muito a Bispa, mas quem tem a conexão com o cambalhota do bem é você, filho. Aí, Renan, fica o convite aí. O próximo jogo do Cambalhota, Vai. veterano, você vai com a gente, hein? Entendeu? Bora lá. Quem tá jogando com o cambalhota? Que era goleiro aí do Corinthians, do São Paulo e do Ceará. E você sabe que eu não falava tanto assim, mas eu começando a trabalhar com adolescente, eu comecei a ver que essa é a necessidade deles de escutar histórias de vida sentimental que deram certo. Porque hoje, com a internet, a gente vê casal casando e se separando depois de 3 meses. A gente vê os caras nas redes sociais postando tal, e de repente, né, eu ia usar aqui, mas melhor não, né? Que eu até falei que qualquer coisa vocês cortam até essa Isso. parte.
A Sandy se separou, né? Isso, que parâmetro. Pô, mas se a Sandy se separou, não deu certo, quem sou eu pra casar? Você entendeu? E aí eu comecei a ver essa necessidade. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas, sempre gente me pergunta sobre vida sentimental. Então eu comecei a explorar mais essa história, conto mais essa história para eles, para de fato eles olharem e verem que é possível sonhar e ter família. Família eu acredito que seja a salvação da sociedade. A sociedade se perde cada vez mais porque a figura da família está sendo destruída, os parâmetros estão sendo trocados, a figura masculina está sendo cada vez mais desprezada e a mulher sendo empoderada. Não sou contra, porque eu sou uma mulher empoderada, mas eu sou uma mulher empoderada porque, graças a Deus, eu tenho um homem junto comigo que me incentiva, que luta as minhas guerras e que me deixa lutar as guerras dele também. Então eu comecei a explorar um pouco mais disso. Inclusive, tô lançando, né, um segundo livro, e esse segundo livro fala sobre namoro. Eu vou perguntar disso. Fala sobre como que você pode se relacionar. Porque eu tenho visto quanto que os adolescentes, às vezes, de 12, 13 anos, estão machucados na vida sentimental. Fala, amigo, você tem 12 anos. Amigo, você tem 14. E cada história que a gente escuta com a pessoa que tem 14 anos, que a pessoa já experimentou de tudo. Aí eu falei, cara, a gente precisa ecoar vozes de pessoas do bem no que diz respeito a relacionamentos também. Por isso que eu tô puxando esse gancho, viu, Naná? Quer falar? Sim, aproveitando, voltando aí, o que te motivou a trabalhar com jovens, né, e adolescentes, e o que você acha que pode impactar na vida deles, né, porque a gente sabe que você lidera milhares de jovens, né, em eventos, e o que você acha que pode mudar na vida desses jovens? Aqui entre nós, a fase da adolescência é a melhor fase da vida. É verdade, é verdade. Eu acho que todas as experiências boas a gente vive na adolescência, né? As aventuras, né? A gente se arrisca muito na adolescência. Há, inclusive, alguns estudos que falam que Jesus chamou os discípulos e os discípulos eram adolescentes. Pelas características da lei, da época, não tinha como os caras serem mais velhos. Inclusive, Pedro era o único casado. E quando fala, por exemplo, numa passagem lá que tinha que pagar imposto, só tinha um que pagava imposto. Isso quer dizer, os outros eram menores de idade. E aí eu falei, cara, que incrível isso. E aí por quê? Porque o adolescente, ele é intenso e porque o adolescente acredita. Muitas vezes, quando você fala com gente mais velha, a pessoa já tá tão machucada, Sim, tão frustrada, que é um parto, assim, ela... ai, tá bom e tal. Mas o adolescente, ele tá disponível para experimentar. Isso é bom e ruim, porque ele experimenta tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Então, eu comecei a perceber que se a gente quer ganhar o adulto, se a gente quer ganhar a família, a gente tem que trabalhar o adolescente. Porque se ele tiver uma experiência forte na sua adolescência, a gente ganhou o adulto. A gente ganhou o pai de família. E agora, nem vou falar, porque eu acho que agora... Eu tenho visto que o trabalho também começa na infância, né? Com as crianças, né? Então, eu comecei a trabalhar com o adolescente exatamente porque eu vejo que a transformação do futuro está nessa fase. Né? É muito disso, assim, de você querer transformar o mundo. Quero mudar o mundo. Você quer mudar o mundo? Então começa com a galera mais nova, né? Começa com os jovens, começa com os adolescentes. Foi um pouco daí que eu encontrei propósito pra falar com eles. E eu curto, cara. Então, isso fala que eu ia falar. Eu não gosto de adolescente tudo... mas eu adoro, nossa, mas eu morro de rir, assim, é prazeroso, pra mim é prazeroso. Tem gente que não gosta, a gente fala assim, nossa, detesto adolescente e tal. Eu falo, pô, eu já tenho um prazer, já tenho uma alegria. Eles são engraçados, eles são divertidos. São. Conta piada do que não tem piada. Conta. Mas você sabe o que é legal de tudo ouvir isso? Você falando, eu gosto de adolescente, que quando você tá pregando, porque eu nunca ouvi uma palestra, eu só ouvi pregação, mas eu imagino que a batida seja a mesma. Mesmo. Quando eu tô ouvindo você falar, eles ficam fissurados. Porque eu acho que, aí falando de propósito mesmo, quando você falou, o que te levou, que o Ju perguntou, como que você foi para esse meio e tudo mais, é muito do que Deus quer para nossa vida, do que Deus queria, do que Ele tinha para você. Quando eu vejo você falar com aqueles
monte de gente. A gente tem os eventos lá na igreja e um dos eventos maiores que a gente tem é 1.500 adolescentes e 1.500 depois de uma outra leva, jovens ouvindo. Eles ficam vidrados, Sim. parados, ouvindo, querendo saber o que tem para falar, querendo saber o que tem para derramar. E o que é mais louco, que quando a bispa fala, não consigo falar, Camila. Quando a bispa fala, escuta. Todo ela mundo fala, para, todo né? mundo para. Quando ela fala, mano, porque ela fala, mano, eles escutam. E quando eu falo pra Laís, às vezes assim, para de falar mano, meu. E eu falo, tá? Aí a Laís fala, a bispa Camila fala mano, mãe. Ah, então tá E bom. você sabe, quando eu vou na escola, que foge desse contexto onde eles conhecem a minha figura, eles ficam tão assim surpresos. E quando eu vou em escola, eu não falo nada de teor cristão, Sim. mas espiritual sim, porque a espiritualidade faz parte do ser humano. Mas eles ficam alucinados, eles ficam assim, mas o que você é? Você é psicóloga? Você é tipo dessas de pastor? O que você é? Eu falo, velho, eu sou a Camila. Não te É, cortando, Camila, eu comentei com um amigo que trabalha comigo, eu falei, as pessoas que iam participar, aí eu falei, ó, a Bispa Camila, ela falou, pô, meu, ela palestrou na minha escola, meu, ela é muito top em Guarulhos. Ai, Guarulhos! É isso. Luiz, aí, ó, a Bispa Camila aí. Ah, que alegria! E aí eles ficam muito assim. Ah, porque, cara, e aí eu vou atribuir a Deus isso. Foi aonde Deus colocou a minha voz. Eu consigo falar com outra geração, consigo falar com os mais novinhos, consigo falar com gente mais velha. Mas aonde eu vejo que eu cativo, onde a minha voz cativa, é adolescentes e jovens, né? A prova é desse lance da escola, né? Que aí foi um grande desafio. Porque eu saí desse contexto onde todo mundo conhece, respeita, é ela, tal. Cheguei lá e falei, é a Camila que veio palestrar, fui numa palestra de Setembro Amarelo, onde eles trouxeram uma psicóloga, onde eles trouxeram uma pessoa da parte física, nutricionista, educador físico, e aí eu vinha para trazer a espiritualidade, né? Sem falar de Jesus, sem falar de nada, falar de luz e tal. E aí eu entrei na escola para falar com ginásio nessa mesmo, lá tinha 1.500, 2.000 adolescentes. E também, a hora que eu comecei a falar, a galera parou para escutar. Parou para escutar e, meu, o que é isso? Quem é ela? Que ela... Quem é? De Tá onde saiu? acontecendo. O que come? O que currículo, vive? né? Me mostra o currículo, me traz o currículo dela. E aí essa proximidade foi cativando, né? E eu tenho até hoje, acho que a primeira vez que eu fui foi em 2019, nesse colégio, depois fui em outros, porque daí uma coordenadora começou a falar para outra, e aí eu comecei a ir mesmo em vários colégios e todo mundo assim, meu, a gente... Parei agora por causa da maternidade, todo mundo assim, a hora que você voltar, você me fala que a gente quer fechar o ano todo, né, com as suas orientações, Nossa, com as suas palestras, tal. Então, o que é isso? É onde Deus faz ecoar a minha voz, né? E aí, partindo disso, então, eu fui melhorar meu currículo, né? Aí fui fazer cursos de inteligência emocional, fui fazer especialização em perfil comportamental, até para conseguir entrar com um currículo melhor nessas escolas, fora esse trabalho de experiência e de vivência mesmo com o adolescente. E aí, graças a Deus, tem dado muito certo. Todos os lugares que a gente vai, que eu tenho ido palestrar, tem sido muito, muito legal. Aproveitando o gancho, a primeira vez que eu fui num de Guarulhos, eu fui fazer palestra de Setembro Amarelo, e aí o que aconteceu? A gente foi lá e teve uma experiência muito legal e tal, aí eu falei, vou fugir um pouco do script, e fugir do script porque era um colégio cristão, então eles tinham um momento de oração, então nesse momento eu fiz a oração, caiu uma presença de Deus lá. Os adolescentes foram batizados no Espírito Santo na escola. Eita. Eles não conseguiam sair do ginásio, porque eles estavam sentados, ajoelhados, chorando. E os amigos falavam, o que é isso? O que é isso? Eu falava, mano, é a presença de Deus. Fica aí, ou vai pra sala. Terminou e eles não conseguiam sair e tal. E aí, depois que a gente saiu, um aluno tinha escrito uma carta onde ele já tinha programado para entrar numa escola e fazer um massacre que estava muito em evidência. Sim. Isso tinha tido alguns casos. E aí ele estava fazendo parte de um processo desses, então ele já tinha escrito a carta de que dia ele ia fazer, de como ele ia entrar na escola, de como ele ia
tirar a vida de algumas pessoas e depois ele ia tirar a própria vida. E aí ele entregou, então, essa carta para a coordenação. A carta apareceu lá e ele falou assim, depois da palestra, eu entendi que não era para eu fazer isso, né? E aí a coordenadora falou, meu, pelo amor de Deus, que é isso, né? E aí eu acho que é de fato a atenção. Essa geração precisa muito de atenção. Uhum. É uma geração que... E eu não julgo, agora que sou pai e mãe, eu não julgo o lance do pai e da mãe não conseguir estar presente. Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar o melhor para esses meninos. E às vezes o pai e a mãe não estão presente, eles crescem com o celular, eles crescem com a internet, sendo influenciados por toda sorte de coisas erradas e de coisas boas, e às vezes eles não sabem discernir. Então, o que falta, de fato, às vezes é uma voz que vai de encontro, frente, né? De encontro. vai confrontar mesmo. E vai pôr na linha esse ser, sabe? Vai falar, mano, é isso aqui o rolê, velho. Fica firme aí e tal, não vai... E aí, quando ele encontra alguém que, de fato, tem uma voz para falar, ele fala, opa, então eu consigo continuar para me encontrar. Todo adolescente está procurando se encontrar. E aí eu acho que esse é o grande lance, assim. E tenho tido testemunhos incríveis, assim, de várias escolas em Guarulhos, tem umas 2 ou 3 que eu vou... aqui em São Paulo também tem, na Zona Norte, Zona Sul, então tem sido um trabalho bem legal. Tem. Entendeu, gente? É isso que eu falo. Quais são os assuntos que mais se aborda, assim, nas palestras? Que eu é tenho uma coisa entrado que é mais... com inteligência emocional, né? Com esse lance de saber lidar com a raiva, de saber lidar com o ódio. Eu fiz um processo numa escola que ela falou assim, esse aqui você vai ter que entrar numa sala específica. Porque essa sala tá tendo muito problema, então não é uma palestra. E aí eu fiquei 1 mês com eles, assim, palestrando. E, cara, sabe o que eu comecei a falar? Sobre perdão. E os caras, assim, e aí era uma sala menor, e eu falando de perdão. Eu falei, que perdão? Então você tá falando então que a gente tem que perdoar, e perdoar é esquecer? Eu falei, não tô falando que é esquecer, é você falar, é você fazer sem dor nenhuma. É você falar daquilo, e aquilo não te ferir. Não te ferir. Isso não é possível, não sei o que. Eu falei, é possível com amor. Que amor, essas paradas aí que você tá falando não tem nada a ver e tal, não sei o que. Falei, então fica de pé aí. Eita. Vem aqui. Eu falei, não, fica de pé. Chega aí, vem aqui na frente e tal. Olha aqui no meu olho. Falei, quem te machucou? E eu não tô falando de machucado físico, eu não tô falando quem te deu um couro, tô te falando quem falou com você e foi muito... Ele falou assim, você quer saber mesmo? Foi nessa escola aqui, o fulano fez isso, fez aquilo. Eu falei, a professora não fez nada, eu fui na coordenação também não falou nada e tal, não sei o quê. Você acha que isso é certo? E outra, eu fui na minha casa lá, meu pai só faltou me bater porque falou que eu tinha que me virar, que era problema meu. E aí? Falei, então olha aqui, bem aqui no meu olho. Em nome da tua professora, em nome da coordenadora, em nome do teu pai, eu quero te dizer que você é muito amado, você é muito querido. Olha aqui pra mim. Eu quero te pedir perdão. Me perdoa. Me perdoa porque eu não fiz nada. Me perdoa porque eu não soube falar. Me perdoa porque eu não sabia o que fazer quando você me trouxe esse problema. Me perdoa porque eu não soube administrar a sua dor. Eu quero te dar um abraço para dizer perdão porque você é muito amado. Aí juntei nele, abracei nele assim, o moleque começou a chorar. Igual eu tô chorando aqui. Só que era um cara muito da zoeira, assim, sabe? Era um cara muito da loucura, assim. De repente a sala falou, mano, se ele tá chorando, todo mundo começou a chorar. E aí um começou a abraçar o outro, tal. E aí eu olhei pra coordenadora, obrigada por ter feito isso. Então, Camila, o que você fala? Se liga, eu não preciso falar de Jesus, eu não preciso falar de Deus. De repente eu falo de perdão. De repente eu falo de amor, de repente eu falo de valorização da vida. E isso é uma parada que as escolas não sabem como tratar. Não sabem como fazer. É porque eles também já têm os desafios deles diários. Sim. Aí você vai entrar nessa de... porque um brincou com o outro e zoou o outro, tal. Então, por conta disso, ele carregava essa ferida e ele zoava o barraco na escola. Nossa, ele zoava todo mundo. Não tinha respeito com ninguém. Mas por quê? Porque todo mundo que fere está ferido. E é esse que é o grande lance, a gente conseguir curar essa geração. E é difícil isso, né? Você acha que é difícil isso?
Eu acredito que se for na nossa força, na força da Camila, na sensibilidade da Camila, vai ser mais difícil. Como eu falei, a gente precisa ter sensibilidade divina, espiritual. Se torna leve. Se torna simples. Não é fácil, mas é simples. Sim. Não é pesado, é leve. Mas não é fácil, mas é leve, é gostoso. Sim. Mas todo confronto, ele tem as suas dificuldades, né? Ele tem as suas... Tanto que tem gente que não sabe confrontar. Leva pra pancadaria. Acha que confronto é bater, acha que confronto é ofender. Isso não é confrontar. Sim. Isso é só você jogar na mesma moeda, né? É. E esse que não é esse o caminho, né? Eu tenho uma história, não acho que seja engraçada, mas falando de confronto, a Laís sofreu racismo numa escola. E aí ela chegou me falando em casa, o menino me chamou de preta feia fedida. E a gente estava indo para a igreja, eu, ela e a Anne. Aí eu falei para ela, eu comprando uma pipoca, eu falei, o quê? O quê? Já era a segunda vez, ela falou, não, mas eu não liguei. A Laís é muito diferente da Anne, né? Eu não liguei, não, eu nem me importei. Olha, Anne, você não deu um soco na cara dele? Eu falei, não é para dar um soco, filha. Não é para devolver na mesma moeda, não. Pelo amor de Deus, um soco não era da... Ué, mas se ele foi racista, ele tomava um soco, ele entendeu. Calma, filha, não precisa agredir, não. Tem outros meios, dá para ser de outra maneira. Porque, e é engraçado, que o mesmo que a gente fala para uma, a gente fala para outra. É igual. A gente fala muito de consciência racial lá em casa. Até porque elas são pretas, então elas precisam entender quais são as batalhas que elas vão enfrentar e quais são os posicionamentos que elas têm que ter. Uhum. Mas olha que doido. A outra, não liguei. Mas ligou, porque chorou. Uhum. Então ligou, só varreu para debaixo do tapete. E super entendo, porque quem é adulto tem uma dificuldade absurda de lidar com isso. Uma criança, então, nem se fala. Compensação, a Anne tomou para ela, a consciência racial é pau no racismo. Calma, Anne. E você sabe que como a gente foi ganhando essa credibilidade com os alunos, as últimas palestras minhas estavam sendo dentro das escolas para os pais. Porque os pais não sabem o que fazer. E aí perguntaram, Camila, o que fazer? Porque o meu filho está sofrendo bullying. Sim. O bullying nada mais é que uma voz contrária que entra para ferir. Sim, você tem que falar para ele denunciar, você tem que falar para ele buscar ajuda, tal, mas sempre a sua voz é que precisa ser mais forte. E muitas vezes o que acontece é que quando o bullying bate, ele não tem uma voz forte para confrontar isso. Uhum. Você é feio. Cadê a voz que fala que ele é bonito, que ele é lindo? Uhum. E aí tem até um exercício, isso aí a psicologia até ensina e ajuda, é você escrever assim, o que o seu filho é. Amado, lindo, inteligente, criativo, forte. E ele lê essas palavras, ele sabe o que é isso. Então vem aqui, antes de você ir pra escola, o que você é, filho? Você é amado, eu sou bonito, mãe, eu sou criativo, tal. Porque quando vier uma voz contrária, fala assim, mas você é burro, não sei o que, ele vai falar, putz, será que eu sou burro? Mas lá na listinha da minha mãe fala que eu sou inteligente. Quando ele for pro confronto... Ele consegue confrontar. Ele consegue. Agora, o que tá acontecendo com essa geração? Tá faltando a voz positiva. Uhum. Tá faltando a voz que dá força e coragem. Então, quando ele ouve uma voz dura que vem pra criticá-lo, que vem pra destruir mesmo. Posso falar? Porque a gente já foi adolescente, sabe? Cara, às vezes é na maldade. as palavras vêm pra destruir mesmo. Então, às vezes, o que tá faltando é essa base que quando bate não tem um muro, né? Quando bate, entra de vez no coração, Sim. já vai lá dentro, né? Eu acredito que nós somos uma construção, né? Então, eu tô vendo uma geração sem parede, sem cobertura. A voz entra e já vai direto nas estruturas, né? Agora, uma casa bem firmada, quando a gente educa os nossos filhos, ela tem o fundamento, ela tem o piso, ela tem o pavimento, ela tem a construção, ela tem o concreto, ela tem o telhado. Pode até bater, estourar uma janela, mas chega lá dentro, tem... Você entendeu? Tem estrutura lá.
Eu acho que é isso que está faltando. Gente que tem a vontade de construir no ser humano, entendeu? Caraca. É isso? É isso. Eu E- posso perguntar, eu posso te falar, tá vendo quem é a Bispa Camila? Você também pode me Nada. falar. Mas eu conheço. Eu sei. Que isso. Você ia perguntar alguma Eu coisa? quero perguntar. Diga, meu irmão. A gente buscou, né, que você tem um livro, né? E tá lançando outro, né? Mas fala do primeiro. No primeiro. Primeiro. Fala do primeiro, do primeiro livro, Uhum. para as pessoas saber. Eu acredito assim. O Isaac e a Bia, eles estão numa fase que tudo eles põem na boca. Então, se ele tivesse aqui, ele já teria comido um copo, já teria colocado essas coisas aqui, já teria tudo experimentado tudo. Porque é uma fase onde você conhece o mundo a partir dessa experiência oral. É uma fase natural. Mas quando você deixa de ser bebê, você para de precisar experimentar. Você consegue ouvir e entender que aquilo pode, aquilo não pode, isso é de comer, isso não é, e você consegue entender e discernir. Isso quer dizer o quê? A gente pode aprender e conhecer o mundo a partir de outras histórias. A gente pode conhecer o mundo a partir de outras experiências. O livro nada mais é que o registro de uma história, o registro de uma experiência. Então, quando eu falo que a minha vida é pautada na Bíblia, eu nada mais estou fazendo que pautar a minha vida em histórias e experiências de pessoas que viveram há 1000 anos atrás, mas que traz o conhecimento de vida, de ser humano, de história. E aí, então, na pandemia, eu comecei a ter uma força maior nas redes sociais, porque estava todo mundo na internet. Sim. Aliás, fiz palestras na internet na época da pandemia. E eu comecei a fazer, então, diariamente isso. E fazer um lance de autodesenvolvimento a partir da vida de Cristo. Porque eu acredito que foi um ser humano que fez a diferença na história até os dias de hoje. E pode fazer, se você estiver escutando e acreditar e aceitar, você não vai aceitar uma religião, mas você vai aceitar alguém que vai estar dentro de você para mudar a tua história no seu dia a dia. Veja, Jesus, ele não muda e não traz só o extraordinário, ele traz o ordinário. Isso quer dizer, no seu dia a dia, naquilo que de repente não tem graça nenhuma, ele está com você. Nos dias difíceis, nos dias bons, nos dias maus, ele sempre vai estar com você. E aí veio o livro, então, Ser como Cristo. Nesse livro, eu comecei a falar sobre medo, como encarar o medo a exemplo do que Jesus fez, porque Jesus teve medo. Ele era ser humano como a gente. Uhum. Como Jesus, ele liberou perdão, como ele fala sobre perdão, então aqui tem perdão. Aqui fala sobre gratidão, aqui fala sobre amor, aqui fala sobre falar a verdade, sobre como lidar com a verdade. Então, e aqui fala sobre propósito, né? O último capítulo é dedicado a propósito. E eu vi uma parada assim, quando eu tava fazendo as lives, eu terminei, falei, bom, terminei, né? Acabou a pandemia. Deus falou, não, pega todas essas lives e agora registra num livro. E aí eu fiz esse livro. E é muito legal porque o livro alcança gente que eu não alcancei com a live. Nossa. O livro alcança gente que nem me conhece. Porque muita gente começou a dar pro filho, porque ele tem uma linguagem bem simples, né? Então, É um livro para adolescente? é um livro para... Posso falar? Eu fiz para adolescente, mas eu tenho relato de muita gente. Fala, eu comprei pro meu filho, acabei lendo, nossa, tô aqui chorando com o livro e tal. Porque ele acaba sendo bem plural, né? Bem universal. Já tive relatos de pessoas com autismo que leram Nossa. e conseguiram ler com outros aspectos também. Conseguiram, porque ele tem a parte didática que faz os exercícios, e aí o adolescente conseguiu aprender alguma coisa. Então, eu acredito que a gente pode ensinar a partir de livro, a partir da nossa vida, a partir de um podcast como esse, e ele não precisa, de repente, pôr tudo na boca. Né? Você não é mais nenê, não precisa experimentar tudo. Você pode aprender com a história dos outros. É por isso que esse podcast está aqui, para você aprender com a história das outras pessoas e encontrar o seu propósito de vida também. Então, o livro Ser como Cristo é isso. E o segundo livro, então, ele vem para falar de vida emocional e sentimental. Ele vem para falar sobre namoro, porque é uma... Independente de religião, de qualquer coisa, eu levo muito para esse lado de você ter autoconhecimento para daí você conhecer o outro. Eu acho legal falar sobre isso, porque quando eu comecei a namorar, o Ju não namorou.
eu não era cristã. As minhas irmãs, sim. Mas eu tinha uma outra visão de namoro e de conhecer e tal. Que hoje já não é mais a mesma. E aí, quando você é mãe, é aí que você muda mesmo. A chave dá uma girada absurda de você olhar um adolescente de 13 anos, de 14, que seja essa idade aí, 12, e quando fala que, ai, mãe, é que eu vi um menino bonito na escola. Desce goela abaixo. Eu fico E aí, pensando, Ixi, Ana que me eu esconde. Eu não escondo! Para de falar isso! Aqui, todo mundo ouvindo, que eu não vou cortar isso. Eu não escondo, eu falo tudo. Só que as meninas têm mais liberdade comigo, amor. Vão fazer o quê? E faz parte da vida. A isso cara, aí. Ju. Faz parte. Sobra na minha reta pra você ver. Mas passa várias coisas na minha cabeça. Que eu não quero mentir para as meninas, mas eu também não quero falar, ai, vai nessa, porque também não é o que eu acredito mais. E ainda bem. Mas passa diversas coisas na minha cabeça quando eu vou conversar, principalmente com a minha filha mais velha. Quando eu vou falar com ela de tudo isso, que tem tempo para tudo. Sim. E que eu vivi, e quando ela fala assim, mas você não namorou, mãe? Sim, eu namorei. Mas tem coisa que... Eu tô com 43, caramba, sabe? Então, se eu não puder fazer, pensar o que eu vivi, o que eu percorri até aqui, e que será que valeu a pena? Será que se eu não tivesse esperado, não teria sido mais legal? Sim, teria. Nós nos casamos, a gente se conheceu no aniversário da Nawali. Olha como a Nawali é presente na minha vida. No aniversário da Nawali. E em outubro, era final de outubro, assim, começo de novembro. O Gil tava morando em casa em janeiro. Tipo, pouquíssimo tempo. E eu não tinha, ou eu não queria, porque eu tinha minha mãe para falar, só que minha mãe morreu nesse tempo. Eu tinha minhas irmãs para falar, mas por eu estar ainda nessa fase de adolescente virando adulto, eu não queria ouvir, sabe? Isso me pega muito. Então, fala aí para quem tá precisando ouvir um pouco, de uma outra perspectiva, de uma pessoa que ainda não tem um adolescente lá em casa, eu acho que o adolescente, ele quer ouvir. Ele só não quer se ouvir do pai e da mãe. É né? A gente isso, não quer ouvir A gente não quer ouvir de gente que não vai proibir, gente que vai falar que não. Então, os pais sempre perguntam, elas querem namorada. Eu falo que o lance não é deixar ou não deixar, proibir ou liberar. O lance é você estar aberto para o diálogo. Adolescente, você quer resolver sua vida com adolescente, sempre devolva com uma pergunta. Você quer, e sem julgamento, e sem ironia, né? Mãe, viu um menino na escola. Que menino é esse? Não, não é assim que se pergunta, né? É mesmo? Como que ele chama? Ah, que legal. E quantos anos ele tem? Tá na sua sala? Não tá? Vai desenvolvendo o diálogo, porque quando você vai perguntando, mas e aí? Você acha ele bonito? Em que sentido? Pra quê? Tal, você vai, né, entendendo melhor o jeito de falar com o teu filho, mas sempre perguntando. Sempre com um ponto de interrogação no final. Porque aí a interrogação faz você refletir. Mesmo adolescente. Mesmo adolescente, né? Demora um pouco o download, assim, brincadeira. Mas o grande lance é você fazer a pessoa refletir. É você fazer a pessoa pensar sobre isso. É você fazer a pessoa entender o propósito. Tá, você quer namorar? Por que você quer namorar? Ah, porque a gente se gosta. Ué, mas se gosta e precisa namorar? Eu gosto de tanta gente, eu gosto de tanta... Pergunta, por que quer namorar? Porque eu acho legal. É porque tá todo mundo namorando. Pô, legal, aí você já viu um caminho. Às vezes nem é o cara, às vezes é porque tá todo mundo fazendo. Sim. Então você começa a encontrar onde que tá essa necessidade, essa carência. E, cara, a gente vive numa sociedade que é muito apelativa também. Então é difícil. Você vai assistir qualquer série que é feita para adolescente, tem caso de amor e tem cenas mais picantes. Então, cara, isso está sendo construído na cabeça deles de que é algo necessário. E muitas vezes, na fase, não é necessária. O próprio corpo está se desenvolvendo para aquilo. Sim. Né? Os hormônios estão aí para isso. Mas é uma fase de você colocar a sua energia em outras coisas. Então, o namoro pode ser uma distração.
Então você tem que, na verdade, construir isso com o adolescente. Construir isso com o seu filho, ou, enfim. E você que tá me ouvindo, que é um adolescente, cara, é a gente partir pra resenha e entender se é esse, de fato, o momento pra você namorar, né? E se é essa pessoa. Eu falo que quem entende o propósito é sempre o porquê. Quem entende o porquê namorar, entende com quem namorar e como namorar. Bom, Só que muitas vezes a gente só quer saber com quem e como. Aí, pô, o porquê, sabe Deus, né? Esquece. então a gente tem que sempre pensar nisso. Eu acho que o namoro precisa ser dito que não é o fim. O namoro é um meio para uma construção de uma vida futura. Você tá preparado para ter esse rolê de futuro? Ah, não, só quero viver o momento, Camila. Não vem com esses papos, tal. Beleza, então aproveita o seu momento, aproveita os seus, né? Sim. Feliz Você acha da que vida. tem uma idade pra namorar? Não acho que é uma questão de idade, acho que é uma questão de maturidade. Tá bom. Eu acho que é uma questão da pessoa entender. Porque eu trabalho com adolescente, Naná. Tem adolescente de 12 anos que dá um show de maturidade. Total. Claro que, né? Dentro das limitações. E tem gente de 40 anos, Naná, que você fala, mas meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Parou no tempo. Parou com 12. Tem gente que parou no tempo. Então não é uma questão de idade, é uma questão da pessoa construir propósito. Então a conversa sempre tem que ser essa, de levar o porquê do que eu quero fazer, entendeu? Temos verdades, senhoras e senhores, pais e mães. Vou deixar aqui o arroba. Mulher demais, né, Gil? Muito É. demais. Ensinamentos, né? Ensinamentos. É por isso que eu falo que eu tenho privilégios, né? Eu falo sempre isso para Nauali e para Vivi. Meu Deus do céu, como a gente tem privilégio de ter pessoas como você, dessa maturidade sua. Como é bom isso, cara. Como isso deixa a gente maior, né? Deixa a gente num nível... A gente entrevistou um cara aqui, bem importante para nós, né? O Dunga. E ele fala muito... Ah, o Dunga. O Dunga, o capitão da Ah, o seleção Dunga. de 94. Que Na jeito, humilde, na humilde. Na humilde. cara importante. Um cara importante. Dunga. O Dunga. Pô, o Dunga, mano. E quando Olha a o cara gente... aqui, ó. Só- Levantou a só taça, isso. velho. Ó. E sabe o que é duro? Essa geração não sabe o que é levantar a taça, É. irmão. Não sabe. Os caras não sabem o que é Sabe gritar nada. penta, Não, tetra. não sabe, não Dá sabe. uma dó, porque se fala de Copa do Mundo, seleção, tal. Pra nós que é, né? Isso, é raiz, o bagulho é Já outro. viu a seleção, né? Isso. Os caras não sabem Voar. quem foi Bebeto, né? mano? Não sabe. Que isso, tá doido? Não sabe. Ô, Mário, jamais saberão. Vamos lá, Ó, fala aí. E ele falou aqui pra gente uma coisa que assim, não adianta. Se você ficar andando com gente rasa, você vai ficar no raso. Né, Gil? Uhum. Basicamente foi isso. Ele falou agora, você é melhor... Ele falou assim, ó. E depois, se estiver errado, a gente bota o vídeo pra corrigir. É melhor você ser um burro entre os inteligentes, numa roda de gente inteligente, do que você ser um inteligente na roda dos burros. Porque você não cresce nada. Não vai agregar nada, né? E quando a gente tá com você, eu me sinto a burra na roda das inteligentes. Pelo amor de Deus. Isso é demais. Muito obrigada. É Obrigada. isso. Sabe o que a gente quer falar agora? Diga-me. Uma pergunta fácil, né, amor? A gente quer saber o que você faz pra mudar o mundo. O seu mundo. O Não precisa meu ser o mundo de ninguém, não. Só o seu tá bom. Ai. Vou ter que voltar de novo na maternidade. Acho que pra mudar o mundo, eu cuido bem dos meus filhos. Eu cuido bem do meu marido. Eu cuido bem da minha casa. Eu falo isso pros adolescentes. Não adianta você querer mudar o mundo se você não arruma a sua cama. Tem que começar no seu dia a dia. Para depois você ganhar espaço no mundo. É claro que todo mundo quer ser famoso, ainda mais hoje em dia, com TikTok, com as redes sociais, com Instagram, enfim, com o YouTube. Tá todo mundo querendo like, tá todo mundo querendo evidência. E às vezes o que precisa ser feito não é feito. O que eu faço para mudar o mundo? Eu tento fazer o que precisa ser feito. E eu tento estar perto de pessoas, como eu falei. Eu nunca quero ser singular, eu quero ser sempre plural. Quero sempre estar com gente perto para aprender, porque, por incrível que pareça, adolescente ensina muito. Nossa. Como eu aprendo estando com a galera mais nova, né? Com a galera mais jovem. Mas, de fato, a gente muda ambientes a partir do nosso ambiente interior, a partir das nossas
atividades diárias, é isso que vai fazer com que você tenha a liberdade de estar em ambientes com um maior número de pessoas e uma voz ecoando para mais pessoas. Essa humildade, é saber quem você é. Então, quando eu falo, o que eu faço para mudar o mundo? Putz, eu cuido da minha casa. Porque se cada um cuidar da sua vida, velho... Ai, concordo! Mas isso. acho que é um pouco disso. Sim. Um pouco disso. Era a última pergunta, mas aí eu vou para outra que eu bom. fiz pro pastor João e que eu adorei também a resposta, né? O que você sente quando você entra na fazenda, hein? De novo, a gente já explicou o que é a fazenda aqui, mas a fazenda é a fazenda da igreja onde a gente faz os eventos para os adolescentes e para os jovens. E é um lugar extraordinário. Mas o que você sente quando você entra lá? É aquilo que a gente estava falando sobre ambiência, né? Ambientes determinam as experiências, porque em ambientes você tem conexões, pessoas. Então, ambientes, pessoas vão te fazer ter experiência. Experiência determina as suas decisões, né? Quem vai ser você no futuro. Eu entrei na fazenda quanto adolescente, com meus 14, 15 anos. E é engraçado que o pessoal esse dia foi querer me entrevistar e falou assim, traz foto da sua época. Só que nessa época, que eu tinha 14 anos, a gente não tinha foto, a gente não tinha celular, a gente não tinha máquina. Então, assim, se tinha um amigo mais, né, nessa parte, assim, ele levava a câmera e a gente só se enfiava nas fotos, só aqui, ó. Então, eu tenho pouca foto da minha adolescência, porque eu sou de uma época que a gente não era tão fácil assim o celular, então eu não tenho tantos registros. Mas isso é bom porque eu tenho muitos registros no meu coração. Histórias, né? Muita história para contar, que é isso que eu falo para eles. Cara, solta um pouco o celular, vamos ter história para contar, vamos ter experiência para viver. Eu entrei na fazenda assim, bagunçando, como boa adolescente que fui, e ali eu encontrei pessoas que tinham uma voz que fizeram a diferença na minha vida. Então, quando você fala assim, porque você acaba sendo relevante, tal, eu só sou porque um dia foram na minha vida, né? Então, eu, na verdade, estou só devolvendo para o mundo aquilo que um dia eu recebi. Então... Desculpa. Aproveitando aí que você falou que você está devolvendo para as pessoas tudo que te entregaram um dia, o Dunga... Ele falou exatamente isso. Exatamente isso. Ele falou assim que quando ele foi campeão, né? Ele ganhou muita coisa, teve, né, Nana? E ele sumiu do futebol assim, tá no anonimato. Uhum. Então, assim, quando fala anonimato, tá fazendo o serviço dele social, ele tá devolvendo tudo para as pessoas, tudo que ele conquistou como jogador. E com a esperança de que alguém faça isso pelos meus filhos. Porque, de repente, não é a voz da Camila que vai ter tanta influência na vida dele quando for jovem e adolescente. Então, eu espero que algum ser de cabeça boa fale com o meu filho, fale com a minha filha, de um jeito a aconselhar como eu aconselharia, mas, de repente, não vou ter tanta relevância. Porque eles buscam outras pessoas. Sim. Então, a minha oração é essa. Que o que eu tô semeando, eu possa... colher na vida deles, e que eles então encontrem isso e isso seja cíclico, né? Isso perdure, né? Pessoas do bem falando e despertando outras pessoas. Com o livro foi interessante o tanto de gente que eu despertei, porque a pessoa falou, nossa, você escreveu um livro. Eu falei, cara, e você tem livro dentro de você. Aliás, Naná e Gil, pelo amor de Deus, demorou pra vocês escreverem um livro de vocês. Vocês têm livro dentro de você, o livro já tá pronto, tá dentro de vocês. Então, eu comecei a entender que eu precisava despertar outras pessoas para escrever. Com a rede social, eu vejo que eu desperto outras pessoas para a rede social, para se comunicar melhor. E nesse lance de ser alguém que fala, tal, eu tô despertando alguém para no futuro alguém despertar os meus filhos. Meu Deus. Aí é plantio, né? Eu gosto de falar de plantio, porque plantio assim, ó. E aí independe de religião. Isso é lei da vida, né? É lei da vida. Plantou banana, irmão? É banana que você vai colher, não tem pra onde correr. Então, eu não tenho dúvidas, mas nenhuma, mas nem isso aqui, ó. De que tudo que você plantou, exatamente tudo, que como dizem, você vai colher 100 por 1 e muito mais. As crianças vão colher. Amém. Porque é que as pessoas, não dá pra trazer todo mundo, mas se as pessoas conseguissem saber e ver a galera que tem da igreja, é da igreja, gente, não adianta falar que é lá da igreja, que faz todo esse trabalho lá, é gente...
A igreja hoje tem um papel fundamental na sociedade. Quando eu falo da igreja, não estou falando da placa, não estou carregando Isso, placa nenhuma. boa, Eu estou isso. falando do trabalho mesmo, voluntário, social e espiritual que a gente faz na sociedade, né? Isso, de fato, se tirar a igreja hoje da sociedade, você desestrutura toda a sociedade, você desestrutura o ser humano. Né? Porque na igreja a gente não aprende só sobre Deus, sobre Jesus, a gente aprende sobre o outro, Amar o sobre próximo, ter né? empatia, sobre amar ao próximo, sobre amar a si mesmo. Né? E isso faz toda a diferença. Tem muita gente que faz muita coisa boa. Muita Né? gente Então, que de faz fato, a gente muita não coisa está boa. fazendo nada além do que Isso, é isso. Vamos Podia ser trazer feito. essas pessoas boas para vir Vamos. falar, dar voz também. Amanda! Vai lá. Do Tchala, tô aqui, ó, contando os minutos. É isso aí. Obrigada. Poxa, eu que agradeço. Obrigada por tudo. É tão bom ficar com você, perto de você, te Eu ouvir que agradeço, eu falar, que agradeço. ouvir você. Ela é boa em tantas coisas, né, Gil? Sim, a gente não pode esquecer de falar para você deixar a sua rede social. Vamos. Bora. É isso, vamos pedir isso agora. Deixa aí suas redes sociais. onde Camila seguir. Boin, B-O-I-N, é meu sobrenome, Boin, B-O-I-N, em tudo, no TikTok, no YouTube, no Instagram, procuro ser bem ativa, principalmente por falar com essa geração. A gente tem lá também o link para você comprar e adquirir os livros, entre outras coisas que a gente faz também na internet. Me segue lá, fala que você assistiu aqui, Vozes do Bem, e a gente vai estar junto. É nóis. Obrigada mesmo de coração, amo Obrigada. vocês, absurdo. Ai, que Uma honra delícia. mesmo estar aqui com vocês, Deus abençoe. Ó, a gente tem um presentinho para quando você Bora. tomar uma água, você escutar um louvor, escutar a gente, por favor, faça Ainda isso. faltou falar, entra no YouTube lá que você vai ver eu cantando rock. Gente, tem isso. Escuta o que eu vou dizer. pode Não, encerrar. deixa eu. Não, eu não vou pedir pra você cantar, mas escuta. É muito louco, porque a Bispa gosta de rock pauleira. Eu e o Gil não gosto de rock. Aí, a minha família gosta de quê? É de samba, né? E as meninas estavam As meninas não, a Laís. Tava da infância pra adolescência, e aí tava quase virando teen, né? Aí mandou um videozinho pra Bispa falando: Bispa, tá preparada pros seus teen do futuro? E cantando uma música, um rock. Elas até se disponibilizaram a cantar esse rock. Mas aí eu mandei pra ela, falei: Fia, você vai ter que inventar um samba rock aí. Sabe samba rock? Não vai ter jeito. Que a gente gosta, né? Opa. Mas a mulher canta bem. Canta. Engano, não engano. Não, canta bem, canta, blá, blá, canta bem. Fala bem, é comunicadora e ainda comunica com adolescentes. Isso se chama multiforme graça. São múltiplas formas de Deus nos dar graça. Linda. Ó, presente Eba. pra você. Uau. Por favor, faça Amei. bom uso e Ei, obrigada. ouvir musiquinha, tomando um refri, tomando um suco. Amei, amei, amei. Gostou? Que isso. Que bom. Obrigada, viu, mais Obrigada uma a vocês. vez. Bem Muito feliz de você obrigado. estar aqui. Amo vocês. Muito nos Obrigada honra. mesmo. Obrigado, obrigada, galera da produção aí. Tamo junto. É Nice. isso. Ufa, mais um. Foi, amor? Mais uma história top aí. É isso. Muito aprendizado, muita coisa boa. Espero que tenha feito sentido para você, tá? Espero que de alguma forma acrescente na sua vida e que faça diferença no seu dia a dia. Escuta um pouquinho cada dia, né? Tá com dúvida? Ah, não sei como falar com meu filho. Escuta lá de novo. Vai lá na rede social, tá bom? Você que é adolescente, tá com dúvida? Deixa eu ver essa mulher aí falar. Mulher fala bem. Obrigado, tá? Não esquece de doar, não esquece de entrar na nossa rede social, não esquece de ativar o sininho, de compartilhar. Compartilha bastante, tá, gente? Tem muita gente que precisa ouvir. Doe para o Cambalhota do Bem. A gente tá precisando, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.